Gravando. Bom dia a todos que nos assistem. Queria começar agradecendo a Renata, ao Fernando, Gustavo e ao Felipe. Em especial, Renata, Gustavo e Fernando pela disponibilidade, por terem aceitado aí o convite para participar de mais essa webinar. Sei que dedicar um tempo da agenda de cada um de vocês não é uma das mais fáceis, por isso a gente reconhece aí a possibilidade de vocês estarem aqui nessa manhã com a gente. Agradeço em nome da nossa comissão por vocês estarem aqui, em nome da diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e vai ser um prazer poder ouvi-los e fazer com que vocês compartilhem das suas experiências com aqueles que estão nos assistindo, que para muitos é uma oportunidade única poder ouvir e ter aí uma interlocução de qualidade, como eu sei que vocês vão poder hoje passar por essa manhã. Então, espero aí um bom evento para vocês todos e, para não atrasar ainda mais, passo a palavra para o Felipe, que vai fazer aí a mediação do evento. Um abraço para vocês todos e voltamos a falar no final. Muito bom dia a todos. Estamos começando o terceiro evento da série de webinars com jovens arbitralistas, né? Hoje, com muito orgulho, vamos receber o Dr. Fernando Maluf, advogado no Demarest, o Gustavo Kulesla, que é advogado no BMA, e a doutora Renata Auler, que também é advogada no Sérgio Bermudes Advogados. O assunto de hoje é um assunto que muito interessa a classe da advocacia, a diferença entre advogar em arbitragem no judiciário, né? A gente sabe que o mundo da arbitragem, por assim dizer, é um mundo elitizado, né, em que nem todos os advogados, por mais experientes que sejam, tenham tido a oportunidade de ter contato, né, com esses processos que tem uma quantidade muito reduzida em relação aos processos no judiciário, né? Então, até para fomentar um pouco uma dessas funções aí da OAB, né, de divulgar e de levar informação para toda a classe dos advogados, a gente pensou também em fazer esse painel sobre a diferença de advogar em arbitragem e no judiciário, para trazer um pouco de informação e um pouco de orientação, passando a vasta experiência, né, que os participantes de hoje têm nesse assunto para toda a classe da advocacia. Eu agradeço novamente aqui o Dr. Rui Dourado, nosso presidente da Comissão de Arbitragem da OAB. Eu agradeço o apoio da Comissão de Cultura e Eventos e agradeço também especialmente ao Gustavo, que ajudou muito também e contribuiu junto conosco para a elaboração desse evento, e ao Sérgio Nascimento, que foi o idealizador dessa série de webinars que nós estamos encerrando no dia de hoje. E por fim, né, e não menos importante, também gostaria de agradecer a Camila, a Aline, a Marina e todo o pessoal da organização técnica do OAB que prestou aí um serviço de grande qualidade para nossa e que foi totalmente responsável pelo sucesso aí dessa série que a gente está encerrando no dia de hoje. Sem mais delongas, eu passo aqui a palavra para o doutor Fernando Maluf, que vai falar sobre a mudança, né, de mindset do advogado do processo para a arbitragem, né? Como eu disse, não é todo mundo que teve essa experiência com arbitragem. Muitas vezes o advogado se vê diante de um procedimento arbitral sem antes ter tido uma experiência, né, de advogar anteriormente nesse tipo de demanda. Então, Fernando Maluf, você está com a palavra pelo tempo regulamentar. Pessoal, bom dia. Todo mundo ouvindo bem aí? Faz um joinha aí para mim. Ótimo, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Maluf, eu sou advogado no time do Demarest.
no Demarest, entre estagiário e advogado, eu tenho mais de 10 anos aí trabalhando com arbitragem e processo. Sou formado pelo Mackenzie, hoje eu dou aula de arbitragem junto com o Gustavo Vogel, que foi mencionado ali pelo Frois, na IBMEC São Paulo, tanto no LLM em Direito Empresarial, quanto na pós-graduação em Direito Corporativo. Pretendo trazer algumas palavras aí, como já foi adiantado, sobre a diferença de mindset. Acho que a minha exposição é até mais teórica do que a exposição prática que vai vir da Renata e do Gustavo depois, mas acho que é a primeira parte importante para quem quer fazer esse movimento, sair desse mundinho só de judiciário e vir para o fantástico mundo da arbitragem. Queria agradecer, evidentemente, a todo o pessoal da comissão pelo convite, agradecer ao Rui, agradecer ao próprio Felipe, ao Gustavo, ao Sérgio, enfim, a todo o pessoal que está ajudando a botar de pé a estrutura aí também. Mas, sem mais delongas, até para a gente não perder muito tempo, eu vou dar seguimento aqui, porque vocês têm muito mais a ganhar com os próximos dois que vão falar do que comigo, tá? Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui, e eu também tenho o costume de fazer um paper do ensaio, antes de fazer qualquer tipo de palestra, apresentação. Então, provavelmente até o final do dia eu vou passar para o pessoal da organização e eles vão disponibilizar depois com mais detalhes do que eu vou trazer adiante, tá? Deixa eu só ver como faz aqui. Eu não sou velho, mas também não sou bom com tecnologia ainda assim. Qual que está aparecendo aí para vocês? Está aparecendo aí ou não? Só estou vendo uma faixa, Maluf. Aparecendo uma faixa. Vamos tentar de novo, hein? Vamos lá. Agora sim. Agora foi. Agora foi. Legal. Peço desculpa aí que eu vou olhar para lá um pouco para ir seguindo o guideline. E, enfim. E peço desculpa também que eu estou de polo, tá, gente? Mas aqui em São Paulo é feriado. Então, quem me conhece sabe que eu não tenho costume nem de usar gravata quando eu vou dar palestra. Então, eu me dei esse luxo. Espero que ninguém se incomode, mas eu estou me sentindo É look em da casa. quarentena, não tem problema. Só o Gustavo que está divergindo aí. E para estar ao lado de tão ilustres assim, achei que era importante tirar o paletó do armário. Vamos lá, pessoal. Seguinte, falando um pouquinho aqui qual a diferença de advogar na arbitragem e advogar no judiciário, tá? Eu acho que a ideia aqui é trazer para vocês minhas breves impressões do que tem que mudar na largada, quando a gente pensa em fazer esse movimento. E quem me conhece sabe que eu gosto muito do ministro Barroso e do pastor Luciano Subirá. E tem uma coisa que os dois têm que eu acho que é fora da curva e faz todo sentido, que é dividir toda a exposição em 3 partes. Então, toda vez que eu sou colocado a falar em público, eu gosto de fazer a mesma coisa. No caso, hoje eu dividi nas seguintes 3 partes. A primeira parte que eu vou trazer para vocês é um conto de fadas. É o mito do tal advogado de arbitragem ou advogada de arbitragem. Na segunda parte, eu vou falar um pouco com vocês sobre um segredo. É o segredo que eu vejo do sucesso para você fazer esse movimento do judiciário para a arbitragem, que nada mais é do que essa mudança de mindset. E, finalmente, mas não menos importante, eu vou tratar com vocês de um equívoco que é comum e, no meu ponto de vista, extremamente ligado à vaidade e ego das pessoas, que é achar que a arbitragem é mais ou melhor do que o judiciário. Não, a arbitragem ela não é mais nem melhor. Dito isso, vamos para a primeira fase aqui do nosso encontro, que é o conto de fadas. Quem trabalha com arbitragem, ou conhece alguém que trabalha com arbitragem, certamente já ouviu o cara encher o peito para falar, pô, eu sou advogado de arbitragem. Mas se você for estudar a fundo, e por incrível que pareça, eu tomei tempo fazendo isso nos últimos 2 dias, você não vai encontrar na doutrina, nem na construção da jurisprudência, desde o primeiro precedente da constitucionalidade da arbitragem até a decisão mais recente, que foi circulada no mailing do SEBAR, ninguém que trate o advogado de arbitragem como se fosse algo excepcional, uma figura à parte, uma justiça em apartado. A verdade é que isso foi uma construção de ego e vaidade das pessoas. Foi se criando um mito de que o cara que advoga na arbitragem, ele está mais capacitado, ele é mais técnico, os casos são mais relevantes, expressivos economicamente. Mas a gente vai ver que isso não é bem uma verdade. Então, quando a gente fala em advogado de arbitragem, o que vem na cabeça? O cara que está vestindo o seu terno Zena, padrão príncipe de Gales sob medida, a mulher que anda sempre bem vestida, com uma bolsa Hermès, outra marca de luxo, desce no seu carro importado na frente da Anshan, da ICC, do CMCCBC, que são os mais clássicos que a gente está acostumado a ver, tem uma maleta Montblanc,
ou uma pasta Louis Vuitton, que ele tira um papel e soluciona o caso milagrosamente, resolvendo todos os problemas do cliente. É o verdadeiro príncipe encantado do direito. Alguma coisa mais ou menos assim, ó. Acho que vocês já viram esse figura. E quando a gente está falando do advogado de processo, o que vem na cabeça? Um cara de terno largo, camisa colorida, gravata que não combina. Uma advogada que, além de não combinar a roupa, perdeu um dos saltos correndo no centro, aqui em São Paulo, na Praça da Sé. Desce do carro popular, do transporte público, ou até da garupa do motoboy, porque quem nunca teve que subir na garupa do motoboy para fazer um protocolo no prazo fatal e evitar o trânsito da cidade que está sempre parado? A mala dele é furada, ou nem tem malas, uma mochila que tem mais papel do que com problema do que solução. É o ogro, é o típico Shrek de terno, ou esse outro figura aqui. Eu não sei quem conhece as séries que eu trouxe aqui, o Suits e o Breaking Bad, mas a verdade é que a gente tem essa oposição das duas imagens. De um lado, você tem a figura do Harvey Specter, que é o advogado de luxo, e do outro você tem o Saul Goodman, que seria o grande vigarista. E essas figuras foram ficando um pouco afincas, um pouco consignadas, vinculadas à imagem do tal advogado de arbitragem, de advogado de processo. Mas a verdade é que essa diferença ela não existe. Ela está toda aqui. A diferença entre advogado na arbitragem e advogado no processo não é você mudar quem você é, mas é você aprender a encarar o litígio de uma forma diferente. E não sou eu que estou dizendo isso, antes que comece um ou outro a querer criticar aqui. Em 2018, o Inovarv, para quem não conhece, é um grupo que eu faço parte como diretor de Relações Públicas para jovens arbitralistas lá no Anshan. A gente fez um evento dos do and don'ts da arbitragem e a gente trouxe vários nomes importantes para falar. O mais famoso deles é o Carlos Alberto Carmona, o papa da arbitragem brasileira. E durante esse evento, o Carmona comprou uma briga com uma palestrante, que eu não vou trazer aqui, mas que ousou dizer que, na verdade, o time dela era de advogados de arbitragem, e por isso eles não pisavam em fórum. A verdade é que isso não existe, e como o próprio Carmona colocou, quem não pisa em fórum não é advogado de arbitragem. Na verdade, nem advogado é. Porque a experiência de barriga no balcão, como a gente vai ver mais adiante, faz toda a diferença quando você vai para a arbitragem também. Bom, superado esse primeiro ponto, vamos falar então um pouco do que realmente importa. Onde está o segredo? Qual que é a mudança de mindset que a gente precisa ter? Evidentemente, eu não pretendo ser exaustivo aqui. Acho que isso aqui daria para fazer um estudo de páginas e mais páginas, talvez um webinar só em cima disso. E no próprio ensaio escrito que vou disponibilizar depois, eu vou trazer as impressões com mais profundidade, mas mesmo assim sem ser exaustivo. A ideia aqui é trazer algumas pinceladas para realmente desmistificar essa imagem de nossa, pô, eu não consigo, eu não posso advogar em arbitragem. Não, a ideia aqui é justamente estimular cada um a se aventurar um pouco mais, a tentar entrar no mundinho da arbitragem e aquilo que eu gosto de chamar, e a Rê já ouviu antes, a tal da democratização da arbitragem. Todo mundo tem capacidade, é só correr atrás, aprender como se faz e ter oportunidade. Então vamos lá, falando um pouquinho do mindset do advogado na arbitragem. O que precisa mudar quando eu estou acostumado a advogar aqui no judiciário e eu quero vir aqui para a arbitragem? Primeira coisa é o que eu gosto de brincar de adios espírito de litigation. A gente cresce no processo ouvindo que o advogado da parte contrária e a parte contrária são os maiores inimigos, é o bicho-papão do outro lado da mesa. Você precisa guerrear com unhas e dentes para vencê-lo. Na arbitragem, na minha, assim funciona. Tudo funciona muito mais no regime de parceria. Até por ter começado com um mundo mais fechado, as pessoas muitas vezes se conhecem. E você procura ter um pouco de respeito a mais. Esse respeito, na minha opinião, tinha que existir também no judiciário, mas a verdade é que essa mudança no conceito de jurisdição mudou também o tratamento que a gente tem dentro da arbitragem. E essa é a primeira coisa que tem que mudar. Você não ganha a arbitragem na rivalidade. Você ganha a arbitragem com todos os outros atributos que a gente vai explorar mais para frente. O segundo ponto é o desapego ao excesso de formalismo. A arbitragem não é palco para chicaneiro. A gente que vem do processo, e eu me coloco nesse meio, porque anos atrás eu acreditava muito nisso, cresce com aquele espírito de criança mimada. Não, peraí, se tudo der errado, eu vou sair correndo chorar para minha mãe, ou no caso concreto, eu sair correndo chorar para o CPC. Eu vou procurar, ou muitas vezes, criar uma nulidade e atrapalhar o processo, enfim, trazer ele de volta para o que eu chamo os trilhos. E a verdade é que na arbitragem não é assim. O CPC nem sempre se aplica, depende da vontade das partes, e nenhum tipo de atitude chicaneira é bem recebida. Na verdade, os advogados que tentam fazer isso dentro da arbitragem acabam criando uma resistência muito grande, não só ao trâmite da arbitragem, mas ao próprio tribunal arbitral. Mais uma dica que a gente tem que ter em mente é que ninguém é melhor do que ninguém na arbitragem. Não existe vossa majestade.
essa alcunha que alguns magistrados antiquados, na minha opinião, ainda tentam trazer com o tom de liturgia, e a gente viu um episódio há pouco dentro do Supremo Tribunal Federal com o ministro Marco Aurélio, não existe na arbitragem porque os árbitros sabem que eles só estão ali porque foi da vontade das partes. É óbvio, a parte ela está submissa, sujeita às decisões arbitrais, mas isso não coloca um mais alto e outro mais baixo. Na verdade, tudo faz parte do que eu já falei, uma harmonia, uma parceria, um tratamento respeitoso entre parte, árbitro e advogado. Ninguém é bom sozinho. Não existe, e aí eu abro aqui para quem quiser falar o contrário, mas não existe uma arbitragem que um advogado toque sozinho, ou pelo menos que ele toque muito bem sozinho. Na arbitragem, quanto mais gente trabalhando em equipe e mais afinada a sintonia dessa equipe, melhor é o resultado final. Você tem, evidentemente, o sócio que vai chegar e vai expor e fazer a audiência, e meus colegas vão tratar isso muito melhor daqui a pouco para vocês, mas todo mundo tem um papel essencial, do estagiário que fura o papel até o cara que lembra de fazer, o cara do TI que separa o microfone. Todo mundo tem um papel essencial dentro da arbitragem. E se todas as peças não estiverem andando de forma correta, em conjunto, a verdade é que você provavelmente não vai chegar no sucesso pretendido, se a outra parte estiver mais preparada, com um time mais afinado que você. Outro mindset que precisa mudar aqui é o improve your argument. Você não ganha arbitragem no grito ou na insistência. A gente sabe que no judiciário, até porque o juiz normalmente está atribulado, cheio de casos e mais casos, as pessoas insistem, e algumas vezes conseguem levar isso. Ou numa audiência, pega um advogado da outra parte que é um pouco mais tímido, mais resguardado, começa a gritar, a falar alto. É óbvio que você saber falar faz toda a diferença na arbitragem. Mas a diferença principal aqui é que o árbitro está ali para julgar este caso. Ele conhece o caso e a gente vai falar daqui a pouco disso. Então não adianta você achar que você vai ganhar gritando ou se você vai ganhar batendo o pé. Não é assim que funciona dentro da arbitragem. Não conte com a sorte. Como eu adiantei um pouquinho agora, na arbitragem o árbitro conhece o seu caso. Ele foi contratado para aquilo, ele recebe muito bem para aquilo. Então a tendência natural, e essa é sim a regra, é que você tem um árbitro preparado, que debruçou sobre o processo, leu as 1.000, 200, 300, sei lá quantas páginas que você tem dentro de cada arbitragem, dentro de cada peça, e está lá propriamente dito para provocar as partes, trazer a verdade à tona e conseguir decidir melhor a lide. Arbitragem não é uma corrida de 100 metros rasos. A gente tem que entender que na arbitragem a gente está vivendo uma verdadeira maratona. Então existe uma estratégia a ser traçada a longo prazo. Cada caso tem que ser feito sob medida, tailor-made. Entender os anseios do cliente, os pontos fracos e os pontos fortes, a própria, enfim, conhecer o seu intérprete, quem são os árbitros, e trazer as coisas no devido detalhe, para que você realmente consiga atingir um resultado proveitoso no final do dia. E, finalmente, use a liberdade, a flexibilidade da arbitragem ao seu favor. Isso vai ser melhor explorado na prática mais adiante pela Renata e pelo Gustavo, mas por hora eu quero que vocês entendam que você precisa chamar a atenção do árbitro e que chamar a atenção do árbitro pode fazer toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. Eu já vi arbitragens com direitos ruins serem bem-sucedidas porque a outra parte não conseguiu chamar a atenção do árbitro ou não dedicou o tempo necessário para isso. E já vi pessoas com direito muito bom perderem arbitragens que também não souberam fazer. São esses os principais pontos de mudança de mindset que a gente precisa ter e que fazem toda a diferença no final do dia para a gente ter um bom resultado dentro da arbitragem. Estava só vendo meu tempo aqui que eu já estou estourando, né? Mas indo para o último ponto aqui, um equívoco comum e de ego é entender que a arbitragem é mais ou melhor que o processo. Não é isso, não é assim que funciona. A arbitragem não é mais nem melhor. E eu trago aqui 4, 5 pontos que eu acho que são pertinentes para a gente entender o porquê ela não é mais nem melhor. Primeiro de tudo, a arbitragem também é processo. A experiência que a gente traz com o processo faz toda a diferença. Eu gosto de falar muito isso, que a experiência que eu ganhei com barriga no balcão fez toda a diferença para o meu jogo de cintura, para entender como endereçar melhor as questões dentro de uma audiência de arbitragem, como reduzir a termo e trazer aquilo que realmente importa para o papel. Enfim, toda a bagagem que eu trouxe do judiciário fez sim toda a diferença. E, de novo, não sou só eu falando aqui, gente. O Carmona, quando comprou uma briga num evento público, falou com todas as letras. Não existe advogado de arbitragem que não conhece esse processo. Segundo, o processo também tem vantagens. É óbvio, a gente está acostumado a ouvir muita gente falar das vantagens e mais vantagens da arbitragem, e é verdade, elas existem, eu não vou negar, mas fato é que o processo também tem seus benefícios. E a gente tem aqui a experiência dos juízes em julgar. É óbvio que um árbitro dedicado só ao seu assunto, estudando, vai mais longe e tende a trazer um resultado mais especializado.
Mas você tem juízes muito bons nos judiciários e árbitros muito ruins na vida real. E você pode cair nessa cilada. Então, sim, a gente tem que contar com essa bagagem, com essa experiência do judiciário em decidir. A gente tem a questão do despacho direto. Na arbitragem, você tem... E a ausência do due process paranoia. Para quem não sabe, isso aqui é o medo do árbitro de tomar certas atitudes e acabar com uma nulidade da sentença lá na frente. As coisas conversam porque dentro da arbitragem você tem alguns princípios. Contraditório, ampla defesa, imparcialidade. E por conta disso, às vezes você fica meio engessado. Os árbitros não gostam de despachar só com uma das partes, ou às vezes os árbitros vão dando contraditório do contraditório do contraditório, dentro daquela flexibilidade que é bacana, mas às vezes é exagerada, e isso acaba travando um pouco a arbitragem. Coisas que no processo o juiz se sente mais tranquilo em pegar e decidir. Se você não gostar, você que recorra. Agora, talvez seja o ponto mais sensível. Eu fiz um levantamento, conversei com uns amigos ou outros da arbitragem, do nosso time do Demarest, e quis ouvir um pouco também, trazer a experiência de todo mundo para cá, para trazer isso para vocês. Cada um numa fase da vida, enfim, com mais ou menos experiência em arbitragem. E alguns trouxeram alguns pontos que me incomodaram um pouco. Eu quero que fique claro para vocês que não são diferenças entre advogar na arbitragem e advogar no judiciário. Isso está equivocado. E eu gostei de resumir eles como o valor da causa não é tão importante assim, porque, primeiro, todo caso, não importa o caso que você tem, não importa a complexidade técnica ou o valor envolvido, todo caso é importante e ele deve ser cuidado no mínimo detalhe. É óbvio que você tem valores expressivos ou questões mais complexas de maior repercussão numa arbitragem gigantesca do que num processo de juizado especial, mas isso não desmerece. O cliente espera ter o mesmo resultado e ele deve ter o mesmo tratamento. Pelo menos é a minha concepção quanto a isso e é o valor que eu prego para o pessoal do meu time. Segundo, existem processos tão ou mais relevantes que arbitragens. E eu não estou falando aqui só de dinheiro. Você tem discussões no Supremo Tribunal Federal que repercutem na vida de todo mundo. Então é óbvio que para uma empresa é muito importante uma arbitragem milionária. Mas veja lá, gente, existem processos muito relevantes no judiciário e a gente não pode tratar isso como se fosse menor que toda e qualquer arbitragem. Terceiro, existem processos com discussão de nível técnico tão ou mais alto que uma arbitragem. Quem que bota a régua do nível técnico no final do dia? Juiz, advogados das partes. Se você tem um time forte de um lado, um time forte do outro e um baita juiz no meio, você vai ter uma discussão tão ou mais técnica que qualquer arbitragem. E, finalmente, existem juízes tão ou mais dedicados que árbitros. De novo, a arbitragem é excelente, eu sou suspeito para falar, amo isso, vivo disso, dou aula disso, mas, gente, falar que a arbitragem não tem defeito é uma mentira. Nós sabemos que existem árbitros que não estão tão preparados ou que não se dedicam tanto quanto deveriam. Enquanto nós temos, sim, no judiciário, excelentes nomes que fazem barba, cabelo e bigode. Então, a gente não pode ter esse preconceito, essa ideia pré-moldada. Acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês. Talvez eu tenha extrapolado alguns minutos aí. Peço desculpa para o Frois, para o Gustavo e para a Renata. E fico à disposição para tirar dúvidas de todo mundo. Acho que a ideia aqui era justamente estimulá-los. Romper essa barreira, essa ideia de que, para fazer arbitragem eu preciso, eu não posso. Não, todo mundo pode. Só depende de você. Obrigado. Muito obrigado, Maluf, pela sua instigante e provocativa exposição. Eu acho que o que você falou é muito verdade e eu concordo em grande parte com as colocações que você fez, né? A gente, às vezes, vê as pessoas falando sobre arbitragem como se fosse um mundo totalmente à parte. E nada mais é do que um contencioso, né? Um contencioso que você vai acabar utilizando das mesmas habilidades, né, que você se valeria, que o bom advogado se valeria no judiciário, também na arbitragem, né? Eu, há algum tempo atrás, recebi um material que falava, um material em inglês, eu nem lembro de quem era a autoria, mas que falava alguma coisa como impressionar o árbitro, ou como, enfim, o que fazer na arbitragem. E você via que as dicas que eles elencavam nessa apresentação eram recomendações que se amoldavam também perfeitamente para um advogado no judiciário. Então, assim, não existe aí, vamos dizer, essa diferença, não é um mundo totalmente à parte, né, como você bem colocou, muito embora existam algumas poucas, algumas coisas que sejam divergentes entre entre a arbitragem e o contencioso judicial, né? E eu também concordo muito que a experiência no judiciário é fundamental, né, para você advogar numa arbitragem.
Até porque as habilidades de argumentação e de, enfim, você contestar uma ação é basicamente a mesma coisa de você apresentar uma resposta às alegações iniciais, né? As alegações finais enfim, você tem aí uma flexibilidade maior na arbitragem, mas no fim das contas, no fundo é quase um contencioso e não tem muito segredo com relação a isso, né? A parte, eu acho que a gente pode notar uma diferença maior, obviamente, na escolha do árbitro e na instrução probatória e na audiência, né? Que isso sim a gente vê uma diferença muitas vezes bastante gritante, principalmente na audiência, que são justamente os temas que o doutor Gustavo Kulesza vai trazer na sequência e encerrando, falando sobre a audiência, a doutora Renata Auler também vai falar sobre isso e que a gente entende que são os pontos aí que talvez mais se destacam, né, entre arbitragem e judiciário. Bom, em benefício do tempo, eu acabei não fazendo, né, o Maluf, a tua apresentação das tuas qualificações, né? Você, a rigor, dispensaria apresentações, assim como o Dr. Gustavo Kulesza, mas para manter o protocolo eu vou apresentá-lo, né? O Dr. Gustavo Kulesza, como eu disse, é advogado do BMA, é doutorando em Direito Civil e mestre, né, em Direito Internacional pela USP, e vai falar justamente sobre a instrução probatória na arbitragem. Doutor Gustavo, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, Felipe. Bom dia a todos novamente. Eu queria começar agradecendo à Comissão de Arbitragem da OAB de São Paulo pelo muito gentil convite de estar aqui essa manhã ao lado de bons amigos. É um prazer, enfim, foi um prazer ouvir a palestra do Maluf. Eu tenho certeza que vai ser um prazer ouvir a Renata também e discutir esses temas com vocês. Queria também parabenizar a iniciativa. Esses webinars têm sido uma das poucas coisas boas que esse período difícil tem nos proporcionado. Então, né, a gente que tenta, às vezes, coordenador de alguns grupos de estudos, tenta promover alguns eventos, sabe a dificuldade que é reunir as pessoas, nossa vida é tão corrida. Então, é muito bom, muito bacana poder estar aqui e falar, embora seja um pouco estranho falar para o computador, estar aqui essa manhã conversando com vocês. Então, eu queria também parabenizar a iniciativa. Eu preparei um PowerPoint também, e vou tentar aqui fazer o compartilhamento de tela. Vamos ver se vai dar certo. Um segundinho. Vocês estão vendo, não? Perfeito. Maravilha. Sim. Pessoal, como o Felipe já antecipou, eu optei por falar sobre produção de provas, né? Esse é um tema enorme, super extenso. Obviamente não vai dar para tratar de tudo aqui nesse pequeno espaço de tempo que a gente tem para conversar, mas eu achei que era bacana tratar disso porque me parece que é nele que se concentram boa parte das divergências ou diferenças entre a advocacia na arbitragem e a advocacia no judiciário, né? Eu também dividi a minha apresentação em três partes, aí, seguindo a orientação do nosso ministro Maluf. Acho que é uma forma boa mesmo de conduzir a exposição e, por isso, enfim, pretendo tratar do tema com base, primeiro, fazendo uma breve exposição de premissas que eu acho que são importantes para a discussão desse tema e, segundo, tratando de duas questões específicas que eu selecionei. A primeira, aí a respeito da produção de prova documental, exibição de documentos. Acho que esse é um tema que distingue bem a prática arbitral da prática judicial e, no final, tratar um pouquinho dos depoimentos escritos, que é outra característica, um aspecto distinto, vamos chamar assim, do processo arbitral. Então, vamos começar tratando dessas premissas, né? Acho que, primeiro, uma semelhança entre o judiciário e a arbitragem. Tanto, enfim, nos dois sistemas, tanto o juiz quanto o árbitro têm um amplo poder instrutório, né, em busca do que se chama verdade material. Vocês vão ver lá a lei de arbitragem no artigo 22º e o CPC no 370 falam que tanto o árbitro quanto o juiz podem autorizar, têm poder discricionário, eles são destinatários da prova e podem autorizar a produção de toda a prova que eles julgarem necessária para decidir o mérito. E também a gente tem um amplo cardápio aqui de provas, não tem um catálogo pré-estabelecido, exaustivo de provas
nem na lei de arbitragem, nem no CPC. A gente sabe que todos os meios idôneos, aí, como se diz, de prova, são autorizados. Então, é importante a gente ter isso em mente para tratar deste assunto. Seguindo adiante, e aqui acho que é uma divergência importante e eu acho bacana ressaltar isso, porque me parece que é o pano de fundo por trás de toda a discussão da diferença entre produção de prova na arbitragem e no judiciário, e aqui eu chamei de sistema misto e sistema puro, né? A arbitragem, quando a gente para estudar um pouquinho a evolução dela no tempo, a gente percebe que até a década de 80 se dizia que a arbitragem era dominada por grandes juristas europeus, sobretudo aqueles de tradução romano-germânica, de civil law. E o sistema de civil law ele tem uma característica que se diz que é um sistema inquisitorial. O que significa isso? É que o juiz ele tem um papel mais relevante na produção da prova, ele tem um papel mais ativo, né? Ele que coordena e recebe a prova. A partir desse momento, a gente percebe a atuação mais concentrada, né, uma espécie de invasão da arbitragem pelos tecnocratas americanos, as big law firms, que até hoje estão aí presentes no campo da arbitragem, sobretudo internacional. E a maioria deles são oriundos de uma tradição aí anglo-saxã, de common law, que tem uma característica do sistema adversarial. E aí, qual que é a principal distinção? É você ter um juiz ou um árbitro com um papel um pouco mais passivo e entregar às partes a responsabilidade, em boa medida, pela produção da prova. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no processo americano, é muito comum a gente ver aquelas depositions, ou mesmo discovery, né? Esses termos todos que a gente costuma ouvir. Boa parte desses atos processuais eles acontecem ainda antes do processo ser encaminhado ao juízo, que para a gente, aqui no Brasil, é uma loucura, mas justamente aí ilustra, né, de uma forma bem clara a diferença entre os dois sistemas. E o nosso sistema judiciário, a gente está falando aqui de advogar no judiciário brasileiro, por óbvio, né? E a gente tem uma tradição, como vocês sabem, romano-germânica. Então, o nosso sistema judiciário, produção de prova no judiciário, ele acompanha um pouco esse sistema chamado inquisitorial. Na arbitragem, isso tem acontecido muito na arbitragem doméstica também, você tem uma convergência entre sistemas, né? Você percebe uma aproximação entre os dois sistemas, daí porque eu estou chamando de sistema misto, e vocês vão ver como isso é relevante avançando um pouquinho na discussão. E aí, enfim, já antecipei um pouco esse ponto, mas me parece que essa é a raiz, né, essa divergência entre sistema puro e sistema misto, das principais diferenças entre a arbitragem e o judiciário, que normalmente reflete um único sistema. É bem verdade que no Brasil a gente tem tido um movimento de aproximação de ferramentas de common law no nosso processo. O novo CPC trouxe algumas ferramentas, especialmente na audiência. Eu sei que a Renata vai tratar de audiência, então não vou aqui me alongar nesse tema, mas a gente consegue observar o movimento nesse sentido. E também é bastante comum na arbitragem uma crítica à suposta americanização do processo arbitral, né? Existe de fato uma convergência entre sistemas ou a prevalência de um sistema único? E essa discussão também ela assim, dá fruto a vários debates. O Maluf mencionou o professor Carmona, ele é um dos principais críticos a essa americanização da arbitragem. Enfim, não quero me alongar nesse debate, mas eu acho que é um dado da realidade. Existe, sim, em boa medida, várias dessas ferramentas americanas têm sido importadas para o sistema arbitral, inclusive o sistema arbitral doméstico brasileiro, mas, para mim, mais do que se discutir se há ou não, é se é útil, né? E como a gente sabe, boa parte desses modelos foram importados porque as partes quiseram. Então, acho que tem, sim, um poder persuasivo, aí, vamos chamar assim, nessas ferramentas. Bom, outra coisa importante, e o Maluf também tratou disso, tem a ver com a flexibilidade da arbitragem versus a rigidez do processo judicial. Muita gente diz, o processo judicial é engessado, muito travado, a arbitragem é flexível, né? E, de fato, existe o que a gente chama de um vazio normativo proposital. Se você vai para os regulamentos das principais câmaras, ou mesmo para a lei de arbitragem, você não vai encontrar lá regras detalhadas sobre a produção de prova, quando você, né, contrasta com o Código de Processo Civil. E por que isso? A ideia é que as partes tenham mais autonomia privada para poder ter uma margem de manobra e moldar o caso, né, um tailor-made, para a discussão específica que elas estão enfrentando. Então, uma disputa societária, talvez não precise seguir o mesmo regime de produção de prova do que uma disputa, por exemplo, de construção, em que você vai ter uma relevância muito maior
naquilo que vai ser objeto da prova. Então, isso normalmente é visto como uma vantagem da arbitragem. E, com o passar do tempo, passou a existir alguns esforços para dar às partes um certo cardápio de regras, né? Você tem esse vazio normativo, você pode se valer de alguns instrumentos para preencher esse vazio se vocês quiserem, né? Se fizer sentido. E aí são os famosos instrumentos de soft law. E aí, de novo, essa é outra discussão longa, mas muito rapidamente, eles são instrumentos que têm o que a gente chama de normas com a menor densidade normativa e que são escolhidas voluntariamente, né? Elas se aplicam se as partes quiserem. E elas se contrapõem às normas de hard law, que são as normas obrigatórias. Se a gente está falando em arbitragem, a gente tem o regulamento de arbitragem, a lei de arbitragem, a cláusula arbitral, isso tudo são normas de hard law. As normas de soft law são as normas que as partes escolhem. Em matéria de prova, o principal instrumento de soft law são as regras da IBA, International Bar Association, Associação Internacional de Advogados, sobre produção de provas em arbitragem internacional. Embora seja para arbitragem internacional, a gente costuma ver cada vez mais a menção às regras da IBA, e a IBA tem outros instrumentos de soft law também, mencionados nas arbitragens domésticas. Só para mencionar, isso está na cabeça de todo mundo. Bom, feito aí esse introito, vamos falar um pouquinho do primeiro tema que eu acho que vale a pena discutir, que tem a ver com a produção de prova documental. E acho que a principal divergência entre a advocacia arbitral e a advocacia judicial está na permissão ou possibilidade de exibição de documentos. Começando pelo judiciário, como vocês sabem, o CPC tem lá um capítulo de exibição de documento, no artigo 396 seguintes, que permite que a parte requeira a produção de prova que está em posse de terceiro ou da parte contrária, desde que ele individualize o documento, esclareça sua finalidade e indique as circunstâncias que confirmam que o documento está mesmo na posse dessa outra parte. Aqui eu fiz questão de grifar individualize, porque essa é uma das principais distinções, como a gente vai ver, para a arbitragem. A gente tem sim a figura de exibição de documentos no processo judicial, mas ele é utilizado normalmente para produzir um documento específico. Então, um instrumento contratual específico, uma determinada notificação, enfim, a aplicação dele é mais restrita porque a própria lei fixa contornos mais restritos para a utilização da ferramenta. Ao lado da exibição, a gente tem uma ferramenta nova no CPC, no novo CPC, já não é tão novo assim, mas enfim, que é a produção antecipada de provas, né, que tem sido uma ferramenta muito utilizada para a obtenção de documentos da parte contrária, ainda antes de se dar início à disputa. Eu lembro logo quando saiu o novo CPC e esse instrumento começou a ser discutido, o pessoal começou a chamar o Discovery brasileiro. Agora, poxa, vamos ter acesso aí a todas as provas da parte contrária. Calma, não é bem assim. A gente ainda está dentro do sistema judicial brasileiro e tem lá suas restrições. Mas é verdade que é uma ferramenta importante, que pode ser aqui uma advocacia judicial combinada com a advocacia arbitral. E aí explico por quê. Tem se tornado comum também a estratégia de, antes de dar início à arbitragem, a parte tentar, via produção antecipada de prova, com base acho que no inciso 1º, que trata da urgência, né, o risco do documento perecer, ser destruído, você conseguir ter acesso a ele. E aí enfim, advogados experientes aí, estratégicos, têm usado essa ferramenta para obter um documento, ganhar alavancagem antes de dar início ao processo arbitral. Pode fazer isso? Não seria uma invasão da jurisdição do árbitro? Bom, essa é uma outra discussão que a gente pode ter num outro webinar. Bom, agora vamos para a arbitragem. Aqui, de novo, a ideia do choque em tradições, né? Como é que é a tradição da common law? Eles chamam de cards face up on the table, ou seja, mostre suas cartas, né? A ideia é que você apresente também as provas desfavoráveis. Eles tentam level the playing field. Todo mundo vai ter acesso às mesmas provas, boas e ruins, e as partes vão, então, advogar com base nisso. Para nós, advogados de civil law, isso é uma loucura. Se um documento ruim aparece quando você está estudando o caso, provavelmente você não vai trazer esse documento para o processo, né? Seria até uma má advocacia, né? Então, vocês veem que existe aí sim um choque grande, muito claro entre as duas tradições. O foco do civil law é o ônus da prova. A parte tem que produzir prova daquilo que ela quer provar, enfim, do seu direito, né? Os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do teu direito ou do direito da parte contrária. Aí a gente vai para a arbitragem, e de novo a gente tem esse esforço de conciliação entre os dois sistemas, e a ideia de que você não vai tratar de um discovery amplo, mas você vai ter o que eles chamam de document production, ou de produção de provas, né?
e tentar se concentrar nas provas que sejam ao mesmo tempo relevantes para o caso e materiais para o desfecho da disputa. E aí, uma diferença importante tem a ver com a possibilidade de produção de categoria de documentos. Você não vai tratar só da possibilidade de pedir um documento específico, individualizado, como a gente vê no processo civil. Você pode pedir uma categoria de documentos. E aqui também tratando desse assunto, a gente tem a ideia do Reference Schedule, que é, enfim, de novo, poderíamos falar muito tempo sobre isso, só quero mencionar porque é uma ferramenta importante. É uma tabela que foi criada pelo Alan Redfern, que é um arbitralista famoso aí, inglês, britânico. Basicamente, ele tentou organizar o procedimento. Então, você tem uma primeira tabela onde você cita qual é a categoria de documento, o documento que você quer, as razões na segunda coluna para você ter acesso a esse documento. A terceira coluna é objeção da parte contrária para não apresentar. E a quarta coluna seria, então, a decisão do tribunal arbitral. Só para vocês conhecerem e saberem da essência dessa ferramenta. Pessoal, tem uma série de críticas à exibição de documentos no âmbito do processo arbitral, sobretudo, que tem uma abertura maior para esse procedimento, vamos chamar assim. O primeiro deles, você já deve ter ouvido falar, é a famosa Fishing Expedition, né? A pescaria das provas. Então, a parte tenta se valer do fato de que ela pode acessar documentos da parte contrária para pescar documento. Ela joga algumas iscas no objetivo de tentar encontrar provas que ela nem sabe se existem ou não. É bastante comum isso acontecer, né? E, enfim, é uma crítica frequente. Acho que a melhor forma de controlar isso é justamente em tentar fixar ou delimitar a produção de provas só aquilo que for realmente relevante e material para o caso. Outra coisa, tsunami de documentos, né? Hoje em dia a gente produz prova o dia inteiro, e-mail, WhatsApp, etc. E é bastante comum uma técnica da parte contrária é inundar a parte que está pedindo documentos com uma série de provas absolutamente irrelevantes, sobretudo quando a parte está ainda em curso algum prazo para produzir, escrever uma petição, e aí chega aquele mundaréu de documentos. Então isso também acaba sendo uma tática, aí, uma guerrilla tactics dentro da arbitragem, embora, como o Maluf bem lembrou, as partes tentem ser um pouquinho mais, como posso dizer, educados, vamos chamar assim, mais elegantes no processo arbitral. E uma outra crítica tem a ver com o fato de que você acaba tendo uma arbitragem dentro da arbitragem, trial within the trial, quer dizer, as partes acabam entrando em disputas sobre se o documento deve ou não ser produzido, isso gera um custo enorme de tempo, um custo enorme também, um tempo desnecessário transcorrido. Então, é preciso olhar para esse sistema tentando tomar cuidado para ele não ser utilizado de forma abusiva. E aí, qual que é o melhor modelo? Poxa, depende, né? Acho que para quem vai advogar em arbitragem, é importante levar em consideração que é possível que a parte contrária tente obter documentos que normalmente ela não teria acesso no judiciário. E aí lembrar, sobretudo se você estiver lidando com um advogado de common law do outro lado da mesa, se perguntar se, sei lá, no momento do termo de arbitragem, quando as regras estiverem sendo definidas, se não é o caso de tentar restringir essa exibição de documentos para evitar que a parte contrária, que já tem mais experiência com esse tipo de procedimento, possa acessar documentos aí do teu cliente. Vamos falar um pouquinho de depoimento escrito. Eu vejo aqui que eu já estourei o meu tempo, então eu pretendo ser muito rápido aqui nessa parte. Enfim, esses temas são todos muito interessantes e dá para a gente, enfim, passar a tarde toda aqui, a manhã toda falando sobre eles. Mas, rapidamente, no judiciário, a prevalência é para a produção de prova testemunhal oral. Por quê? De novo, tradição romano-germânica inquisitória, né, inquisitorial. O juiz quer estar lá para a prova ser produzida perante ele. Na arbitragem, e aí de novo por conta dessa convergência entre sistemas, é bastante comum a possibilidade de apresentação de depoimento escrito. E a principal função disso é substituir o interrogatório direto na audiência de instrução. A Renata vai falar um pouquinho de audiência, então, enfim, só quero fazer esse breve registro. Normalmente, as regras são de que as partes possam apresentar ambas esses depoimentos escritos sobre as testemunhas que elas têm algum nível de controle. Claro, testemunha hostil não tem como você pedir um depoimento escrito. Tem uma discussão se você deveria apresentar já na fase postulatória ou só momentos antes da audiência. Isso depende um pouco da estratégia do caso, mas os dois modelos são utilizados. Aqui no Brasil, nas arbitragens domésticas, costuma acontecer no período pré-audiência, não na fase postulatória, mas ambos os modelos acontecem. Uma coisa importante, testemunha que prestou depoimento precisa estar na audiência, justamente para que o tribunal e a parte contrária possam inquiri-la a respeito do conteúdo do depoimento. Aí tem uma discussão interessante se
o interrogatório cruzado, cross-examination, se ele está restrito ao conteúdo do depoimento escrito. Essa é outra discussão longa que eu só coloco para provocação. Não sei se a Renata vai tratar dela, mas é um ponto importante aí para a discussão na audiência. E, por fim, muito rapidamente, a a testemunha que presta o depoimento escrito, ela tem alguma oportunidade de preencher esse documento ou complementar esse depoimento em determinadas situações. Então, se tem algum fato novo, se aparece um depoimento escrito da parte de uma testemunha da parte contrária comentando um fato que ela também comentou, ela pode tratar desse assunto, enfim. A principal crítica, e aqui já caminhando para o fim, para a produção desses depoimentos escritos, tem a ver com o fato dele ser escrito pelo advogado da parte. E é bastante comum os, hábitos experientes serem, isso aqui não foi a testemunha que escreveu, claramente foi o advogado, isso aqui não tem valor probatório nenhum para mim. E aí acho que tem que medir um pouco. É claro que os advogados precisam sim ter acesso a esse depoimento e opinar na forma como ele vai ser preparado, mas estrategicamente faz mais sentido a testemunha preparar, né? Imagina depoimento, aquele português rebuscado, né, com mesóclise, etc. E a testemunha vai depor, poxa, um português absolutamente simples, etc. O tribunal arbitral logo percebe que a testemunha não preparou nada daquilo. Então, vale a pena ter isso em mente. E aí eu termino aqui também com essa pergunta, né? Qual que é o melhor modelo? Vale a pena ter depoimento escrito? Não vale? Depende. De novo, depende. Eu acho que é importante se questionar se, a depender do número de testemunhas, né, e da possibilidade de ter uma audiência mais expedita, sem necessidade dos interrogatórios diretos, que costumam também ser super treinados, se não é melhor você, enfim, apresentar esse depoimento escrito e já permitir aí que o tribunal já tenha acesso a essa prova testemunhal, ainda que no início do processo, de forma escrita. E aí só levar em consideração a possibilidade do seu interrogatório cruzado, né, para a testemunha da parte contrária, está limitado o depoimento. Isso pode ser uma ferramenta para manipular o interrogatório cruzado, limitar a produção de prova na audiência, então é importante que a parte também leve isso em consideração. Bom, caminhando para o fim, peço desculpas de novo por ter estourado o meu tempo. Enfim, são temas interessantes, eu fico empolgado aqui, acabo falando mais do que deveria. Agradeço de novo a oportunidade, Felipe. E é isso, obrigado. Muito obrigado, Gustavo, pela excelente exposição, excelente e clara exposição. A gente gostaria de ter tempo para te ouvir aí pelo dobro, né, do tempo que havia sido inicialmente estipulado, mas infelizmente o tempo que a gente dispõe é apenas esse. E a tua exposição me chamou muito a atenção aí o que você comentou no começo, né, e que foi desenvolvendo na sequência ao longo dela, sobre um pouco dessa crítica, né, à excessiva americanização da arbitragem aqui no nacional, né? Eu acho que ao longo desses anos aí, desde 1996, a gente veio desenvolvendo um modelo muito próprio, né, do Brasil, né, de arbitragem. E muitas vezes o que a gente vê é que algumas dessas tentativas, né, de trazer esses instrumentos exteriores, né, da arbitragem dos Estados Unidos ou, enfim, de outros países da Europa, acabam que não funcionam tão bem aqui no Brasil, né? Eu já tive experiências em arbitragem de apresentar esse depoimento por escrito, que no fim das contas não serviu para nada, né? Como você bem disse, fica claro que o advogado teve interferência naquele documento, e se é para apresentar um documento escrito e para depois a testemunha estar lá presente para ser ouvida, às vezes é muito mais prático que ela só esteja presente para ser ouvida, sem a necessidade da apresentação desse documento. E sobre a produção de prova, a instrução probatória, também é interessante, né, notar que muitas vezes um método que eu gosto bastante e que é muito comum em arbitragem internacional e aqui no Brasil também em alguns casos, principalmente que envolvem algumas questões mais complexas de engenharia, é a nomeação de expert witness pelas partes, né, para produzirem os laudos, e depois essas expert witness, né, essas testemunhas técnicas, serem ouvidas em audiência, tomando por base ali o laudo que elas entregaram por escrito.
mas aqui no Brasil também isso muitas vezes acaba gerando, vamos dizer, uma perda de tempo e de custo, né? Porque chegam dois laudos diametralmente opostos um do outro, né? Tratando de questões de engenharia de forma muito aprofundada, e o tribunal chega numa situação que não tem condições de definir ou decidir com base naquele material, e nomeia um terceiro perito, né? Que daí sim, voltando para a tradição nossa do perito do tribunal, para dar o laudo dele sobre aquela questão. Então, enfim, acho que alguns modelos aí, como você bem pontuou, funcionam, e outros funcionam para alguns casos e às vezes nem tanto, né? E interessante também essa questão que você trouxe do 381, né, que é a exibição de documentos do CPC 2015 e a produção antecipada de prova, né, o 381 e o 396, que trouxe aí essa, vamos dizer, quase que um Discovery, né? Um Discovery Kids aqui para o Brasil, no que diz respeito a essa produção de prova, a semelhança do que é feito no direito americano de forma antecipada, anterior à demanda em si, né? Por assim dizer. Bom, mas sem mais delongas, até para que a gente tenha tempo para as perguntas ao final, eu gostaria de também passar a palavra para a doutora Renata Auler, que a rigor também dispensaria apresentações, mas para cumprir o protocolo, rapidamente, a doutora Renata Auler é advogada no Sérgio Bermudes Advogados, ela é graduada em Direito pela PUC do Rio de Janeiro e pós-graduada em Arbitragem Comercial e Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, também pela PUC do Rio de Janeiro. Ela vai tratar aqui hoje sobre a audiência, né, em arbitragem, que, como até já adiantado em alguns pontos pelo Dr. Gustavo, tem algumas características que são um pouco diferentes do que a gente está acostumado a ver no judiciário. Sem mais delongas, doutora Renata Auler, você está com a palavra pelo tempo de 15 minutos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, também gostaria de agradecer à Comissão de Arbitragem da OAB pelo convite para falar aqui hoje. Parabenizar os meus colegas Gustavo, Sérgio Nascimento, Felipe, pela organização dessa série de webinars, que é uma iniciativa muito relevante nesse momento que a gente está vivendo, que continua colocando as pessoas ativas, discutindo temas importantes e aproveitando o nosso tempo extra que agora temos durante a quarentena. Então, agradeço mais uma vez o convite, agradeço ao Rui também. E agradeço a palestra dos meus colegas, que foi muito, muito relevante e que vai me ajudar aqui a falar um pouquinho para vocês sobre essa diferença da atuação do advogado em audiência no processo judicial e na arbitragem. Eu trouxe também uma apresentação simples que eu vou compartilhar com vocês para tratar sobre esses pontos. Tudo certo? Na audiência, especificamente, eu acho que existe um pouco uma diferença do que o Fernando falou na exposição dele. Sem dúvida nenhuma, o advogado ele tem que ser advogado tanto na arbitragem quanto no processo judicial. E isso é até engraçado, a minha formação praticamente inteira profissional é no Sérgio Bermudes Advogados. Comecei há 5 anos atrás como estagiária, hoje em dia como advogada. E o Sérgio é um dos maiores defensores de que não existe advogado de arbitragem. Talvez por ser um escritório extremamente tradicional, contencioso, eles até, lá dentro existe uma certa resistência a você formar equipes de arbitragem. Todo mundo trabalha em ação de despejo, recuperação judicial, execução, inventário e também em arbitragem. E isso é uma ótima experiência, de fato. Porque você consegue, considerando as particularidades de cada tipo de litígio, você consegue transpor as vantagens e as técnicas especializadas de cada um para o outro e tentando, assim, tirar o melhor proveito de cada um deles. Na audiência, especificamente, muito em razão do fato de que a audiência na arbitragem ela tem um escopo mais amplo e tem uma oportunidade maior das partes
apresentarem o seu direito e as provas, seja porque as partes dispõem de mais tempo ou porque o próprio tribunal arbitral ou o árbitro único espera-se estar mais aprofundado sobre os detalhes da causa, a arbitragem, a audiência de instrução na arbitragem, ela costuma ser um pouco mais densa. E a partir daí, nós podemos absorver alguns detalhes e algumas técnicas que muitas vezes vão ajudar no judiciário quando você for fazer uma audiência. Bom, os objetivos da audiência de instrução, tanto no processo judicial quanto na arbitragem, eles são muito semelhantes, que são basicamente proporcionar às partes a oportunidade de fazer a prova do seu argumento, ou seja, demonstrar na prática, seja por meio das provas, seja por meio de uma própria apresentação do caso, demonstrar que tudo que veio sendo alegado nas manifestações escritas até o momento, essas alegações têm fundamento e onde está esse fundamento. E o segundo objetivo seria permitir que o juiz ou o árbitro ou o tribunal arbitral colha as informações necessárias para a formação do seu convencimento. A grande diferença da audiência de instrução no processo judicial para a arbitragem é que, como eu disse, no processo judicial, a audiência de instrução ela é limitada às situações em que haja necessidade de colheita de prova oral. Muito em razão do assoberbamento do Poder Judiciário, você não tem no processo judicial a oportunidade de fazer audiências preliminares à audiência de instrução para, por exemplo, apresentação do seu caso ou mesmo, enfim, discussão de alguma questão específica. Hoje em dia, a arbitragem ela veio criando essas novas ferramentas que auxiliam o tribunal arbitral a entender e compreender qual é o litígio posto pelas partes antes mesmo de se começar, por exemplo, uma produção de provas. No processo judicial, se tem também uma diferença, que é a questão de que, via de regra, as audiências elas são públicas. Muito se discute, muito se fala, por exemplo, que na arbitragem não existe essa regra necessária, pelo menos não na lei, de que os procedimentos eles sejam confidenciais. Mas acaba por uma questão de sigilo, muitas vezes, dos contratos que são objetos das arbitragens, ou mesmo opção das partes por uma maior descrição do que está sendo discutido ali na arbitragem, que todas as audiências elas sejam feitas sob sigilo, a menos que, enfim, exista alguma discussão de interesse público, como, por exemplo, as arbitragens envolvendo a administração pública, em que será também, via de regra, a audiência será pública. Renata, desculpa interrompê-la, mas eu acho que deu uma travada aqui no PowerPoint. Se você puder colocar em tela cheia, eu acho que talvez ele volte a ir mudando. Não sei se é impressão minha aqui. Aqui também, eu tinha mandado até no privado, eu tô perguntando. Voltou ou não? Não. Você está com duas telas? Não. Está aparecendo a folha 3 aqui, eu acho que. Talvez você parar de compartilhar e compartilhar de novo. Pode ser. Foi? Agora acho que foi. Agora sim. Tenta avançar uma folha para a gente ver. Foi. Ótimo. Bom. Desculpa a interrupção. Não, de maneira alguma, eu que agradeço. Então, no processo judicial, existe um formalismo muito maior na condução da audiência. E esse formalismo, ele também tem como um dos fundamentos o fato de que o Código de Processo Civil, que rege a audiência no processo judicial, ele é muito mais específico sobre a ordem e a forma como o rito deve ser realizado. Além de arbitragem, como muito bem observado pelo Gustavo, ela é muito concisa no que diz respeito à audiência. Para ser mais específica, só tem 2 artigos que tratam sobre a matéria, que são os artigos 21 e 22, e eles basicamente deixam aberto para o tribunal arbitral ou para o árbitro a forma como deverá ser realizado o procedimento,
colocando como único limite o respeito aos princípios do contraditório, da igualdade entre as partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. Então, a partir disso, as partes têm a oportunidade, junto com o tribunal arbitral, de formular um procedimento que seja específico, tailor-made para o seu caso. Então, escolher as provas que são mais relevantes, a forma como elas serão apresentadas, e tudo isso, novamente, é feito numa audiência prévia, em geral, que é a audiência de assinatura do termo de arbitragem, em que as partes já convencionam vários pontos do procedimento, como será conduzido, como será realizado. Os regulamentos das câmaras, eles também têm uma redação bastante aberta, que permite às partes fazer essa definição mais precisa, confere essa maior flexibilidade. E, como dito, com referência à audiência de instrução no Poder Judiciário, a audiência da arbitragem, via de regra, costuma ser confidencial. O que eu acho que traz muita diferença em relação à arbitragem no Poder Judiciário é justamente essa questão da flexibilidade. Você vê que na arbitragem, mesmo o local da audiência não é necessariamente um local formal, como, por exemplo, no judiciário teria que ser o tribunal, e na arbitragem sequer há necessidade de ser na sede da arbitragem. As partes podem realizar no local que seja de maior conveniência, considerando, inclusive, a utilização de meios remotos de realização da audiência e colhimento de depoimentos de testemunhas, que é o que a gente vai ver muito na prática agora, nessa nova realidade que estamos vivendo do coronavírus, em que há uma maior dificuldade de se reunir as pessoas, sejam testemunhas, partes, árbitros, para a realização de uma audiência. Nessa sexta-feira mesmo, a última, eu tive uma audiência de arbitragem, em que tinham a sede é em Recife, uma das partes fica em Recife, assim como seus advogados, a outra das partes, que somos nós, ficamos no Rio de Janeiro, e advogados ficamos no Rio de Janeiro. Tem árbitros de Curitiba e árbitro de São Paulo, ou seja, foi uma audiência realizada com advogados, partes, árbitros de 4 cidades diferentes, e que foi conduzido de forma absolutamente natural e muito bem sucedida. Essa é uma tendência que se vê, que se espera aí para os próximos tempos, né? Não diria nem os próximos meses, mas eu acho que é uma tendência que vem para ficar. E aí eu volto um pouco para o que eu comentei sobre a exposição do Maluf, de que, da mesma forma que os advogados podem se valer da sua experiência em processos judiciais para construir o advogado da arbitragem, né, para construir a sua atuação na arbitragem, você também pode trazer alguns aspectos da arbitragem para o Poder Judiciário. E isso a gente está vendo muito agora nesse momento de pandemia, em que, por exemplo, toda interação advogado-juiz, ela restou impossibilitada em razão do fechamento, enfim, do judiciário, e necessidade de utilização de vias remotas para a realização de sustentação oral, para a realização de audiência, de despacho com o juiz, em que a gente se usa hoje em dia plataformas como o Zoom e outras que, de acordo com, enfim, a conveniência do magistrado. E trazendo até um pouco dessa visão, na semana passada, a Flávia Mange estava participando de um webinar realizado pelo Comitê de Jovens Arbitralistas, e ela trouxe uma charge que eu achei muito interessante, que mostra como será a arbitragem no futuro, possivelmente, né? Que é essa foto do advogado, essa charge, né, do advogado de terno na parte de cima, mais de bermuda e pantufas, cachorro do lado, e na tela passando o advogado, o árbitro e a testemunha.
É óbvio que ainda teremos que discutir muitas questões envolvendo isso. Já existem, inclusive, vários webinars, como foi o caso desse, que a Flávia participou e teve fez a gentileza de compartilhar comigo a charge, sobre como nós vamos, de fato, operacionalizar essas audiências remotas. Mas a gente já vê uma transmissão dessa tendência da arbitragem de realizar apresentações do caso, apresentações de PowerPoint para mostrar documentos, mostrar provas, que antigamente era limitado à arbitragem. Existem, inclusive, empresas especializadas na produção desse tipo de material, são formadas por advogados, designers gráficos, até mesmo engenheiros em determinadas situações. Hoje em dia, a gente já vê no judiciário a preparação de sustentações orais e outro tipo de apresentação do caso ou de despachos, já com essa tecnologia. Muitos defendem também a utilização de QR Codes com vídeos sobre provas para colocar no processo. Então, acho muito bacana esse intercâmbio de informações que se pode fazer e de técnicas entre a arbitragem e o processo judicial. Mas voltando um pouco para a apresentação, pelo próprio fato da arbitragem ela ser mais detalhista, no sentido de ter uma audiência mais longa, os árbitros terem um conhecimento mais aprofundado, ter oportunidade de se aprofundar mais sobre o assunto, isso gera também um dever no advogado de aprofundar o seu preparo para a audiência. E isso envolve, enfim, desde que é acordada a data da audiência, envolve a comunicação aos envolvidos, que seriam as partes, as testemunhas, os peritos, o estudo aprofundado dos documentos e manifestações. Para quem teve a oportunidade de participar das competições de arbitragem, já sabe que existe essa obrigação absoluta do advogado de saber cada frase de cada documento, saber chegar nele o mais rapidamente possível, porque quando você está na frente do árbitro e ele pede, faz uma pergunta, é necessário você ter total domínio sobre a causa, sobre os fatos, sobre os documentos. Então, isso envolve a organização dos documentos em um binder, também da forma virtual, tanto virtual quanto física, realização de depoimentos escritos, como o Gustavo mencionou, apesar de eu concordar profundamente com o Felipe, que ainda na arbitragem brasileira, apesar da gente ter essa inclinação de se valer de alguns institutos da arbitragem internacional, o depoimento escrito, pelo menos as minhas experiências, nunca foi muito bem sucedido. Existe ainda uma resistência um pouco grande por parte dos árbitros em confiar que aquele depoimento, de fato, é um depoimento sincero da parte, não algo construído, uma prova construída pelos advogados. Mas, enfim, isso envolve a preparação para a audiência, bem como a preparação de perguntas para inquirição, a apresentação do caso, como eu mencionei, que hoje em dia já envolve a contratação de empresas, muitas vezes, ou mesmo, enfim, realizado pelos advogados. Mas existe todo esse preparo mais aprofundado também que, assim como a gente vê agora nessa questão da apresentação do caso que está sendo transposta para o processo judicial, a gente também vê até no Código de Processo Civil uma tentativa o novo Código de Processo Civil, uma tentativa de se transpor algumas dessas características da arbitragem para o processo judicial. Você vê a própria questão da tentativa de fazer uma espécie de cross-examination no processo judicial, tem a participação direta do juiz, como era feito antigamente, que era o intermediador das perguntas, mas que ainda está sendo colocado em prova na prática. A gente ainda não vê com tanta precisão. Mas na arbitragem, e aí já movendo para a condução da arbitragem pelo árbitro, da audiência pelo árbitro, e no que se difere também em relação à condução da audiência pelo juiz, se espera que os árbitros tenham um conhecimento muito aprofundado sobre o argumento das partes, sobre as provas que embasam esses argumentos. Espera-se também uma atuação muito mais proativa. O tribunal arbitral, o árbitro,
ele tem um costume de adotar uma postura mais aprofundada e mais inquisitiva em relação aos advogados e às partes. Como mencionado pelo Fernando, na arbitragem não tem essa adoção. Obviamente existe um respeito muito grande em relação aos advogados, partes e o tribunal arbitral, mas essas solenidades antigas e típicas do Poder Judiciário, como a necessidade de se referir ao magistrado como Vossa Excelência, não existem na arbitragem. E, como dito, os árbitros possuem amplos poderes para conduzir o procedimento. Basicamente, são essas as diferenças que se vê entre a audiência na arbitragem e no Poder Judiciário. Em razão também do tempo, não vou conseguir me aprofundar nos detalhes dos tipos de prova que podem ser produzidas na audiência, como isso é feito, já que também já foi muito explorado pelo Gustavo, muito bem explorado pelo Gustavo. Mas eu trago aqui, para concluir, além da charge que eu havia apresentado, um outro estudo realizado pela Queen Mary, também que me foi disponibilizado pela Flávia Mange, que mostra a proatividade das partes, a intenção das partes, ao menos em arbitragem, em se valer da tecnologia na condução das suas audiências, né? Na condução da arbitragem. Você vê, com base nessa pesquisa, que pergunta nessa questão, quão usualmente os advogados utilizam a tecnologia na arbitragem internacional. E a grande maioria diz que usa com frequência a videoconferência. Muitos utilizam também os autos eletrônicos para arbitragem. Eu vi que algumas câmaras arbitrais, inclusive, não tinham esse recurso de autos digitais agora, nesse momento de pandemia, já estão providenciando esse tipo de recurso. E também a intenção das partes no futuro de utilizar novas formas de tecnologia na condução do seu procedimento. Então, você vê que a intenção das partes já é bem inclinada nesse sentido. E eu acho que é uma tendência que a gente vai ver muito e que, quem sabe, existe grande chance do Poder Judiciário adotar também. Por enquanto, ainda é muito, muito incipiente, a gente está caminhando a passos curtos, mas talvez essas mudanças aí no nosso cenário obriguem uma aceleração nessa mudança de costumes e um maior compartilhamento de práticas entre arbitragem e Poder Judiciário. E é isso. Muito obrigado, doutora Renata, pela excelente e clara exposição. Pode, claro. É engraçado, você trouxe essa charge. Isso me lembra, cerca de 2 anos atrás, a gente teve que ouvir uma testemunha na Alemanha por videoconferência, porque ela estava doente e não podia fazer a viagem. E muito se comentou e se brincou no escritório que a gente teve um estagiário que ganhou um bilhete premiado, porque a gente mandou o estagiário a pedido do cliente até a Alemanha, só para ver que não tinha ninguém dando a letra para a testemunha lá enquanto ela fazia a videoconferência. E é engraçado como, nessa situação de pandemia, os medos foram embora, né? A gente tem que dar um jeito, tem que fazer acontecer. A realidade é que hoje em dia se está discutindo até a utilização de novos recursos, né? Dizem que tem ferramentas que permitem uma filmagem 360 para você saber se a testemunha está sozinha ou não. Existem também softwares que bloqueiam a utilização de outros programas enquanto você está, enfim, utilizando aquele software específico. Mas é uma mudança de tendência, né? Eu até esqueci de mencionar, mas eu tive a surpresa num processo até aqui na Justiça Federal do Rio de Janeiro esse ano, que a própria juíza, ela designou uma audiência, já tinha tido produção de provas, as partes já tinham apresentado as manifestações, e foi engraçado porque a gente chegou na antessala da audiência e ninguém sabia ao certo o que a gente estava fazendo ali, porque nenhuma das partes tinha pedido audiência, não tinha sido perito, e no final das contas o que tinha acontecido era porque o processo tinha sido passado para uma
juíza substituta, era ela que ia sentenciar. Então, ela basicamente designou uma audiência para apresentação de caso e também para enfim, inquirir, escutar o perito e os assistentes técnicos. E eu achei super interessante, assim, funcionou super bem. E é um pouco dessa flexibilização também que antes não existia no judiciário e que, seja pelos costumes, seja pelo novo Código de Processo Civil, a gente vai alcançando. Muito bom. Vamos passar então rapidamente para as perguntas, né? Já são 11h20, feriado de Corpus Christi, o pessoal tá mandando bastante pergunta aqui. A primeira pergunta que surgiu foi justamente para você, viu, o Maluf? Deixa eu só ver o nome aqui. A doutora Juliana Jordão perguntou aqui, gostaria de saber a sua opinião sobre os pedidos de anulação de sentença arbitral e se isso pode ser visto algumas vezes como, nas palavras dela, em decorrência de algum despreparo do árbitro, enfim. Eu acho que a pergunta dela se refere-se a algum erro cometido pelo árbitro ou alguma falha tem sido uma das razões aí para algumas dessas ações que a gente vê de anulação da sentença arbitral. Claro, vamos lá. A análise, na verdade, ela é casuística. Não tem como responder sim, sim, não, não. Não é preto no branco. Eu acho que existe, sim, uma parcela de pedidos de anulação de sentença arbitral que estão devidamente fundamentados, mas eu ainda acho e confio que a sentença mal feita, mal redigida, enfim, a sentença que tem esse problema da falha do árbitro em si é uma exceção à regra. A maioria das sentenças arbitrais são, de fato, sentenças bem estruturadas que refletem a convicção do julgador. O julgador, na maioria das vezes, está sim preparado, capacitado, levou a sério o assunto e foi a fundo. E a parte, naturalmente, fica insatisfeita. Eu acho que é um direito, está previsto na lei, mas infelizmente eu acho que a gente tem um movimento que é ainda esse espírito de litigation, que a gente tem muito agarrado do judiciário, de recursos e mais recursos, de achar que a gente tem que pegar e tem que recorrer e discutir. A ação anulatória ela não é a regra, tá? Ela é a exceção. A maioria das sentenças de arbitragem elas são cumpridas. Eu não tenho agora os estudos certinho para dar os dados, mas elas são cumpridas. Mas existe sim impugnações, algumas com lastro, mas a grande maioria, no meu ponto de vista, representa muito mais uma resignação do que efetivamente uma falha na prestação jurisdicional. E é óbvio que aí você tem uma discussão muito mais profunda sobre a questão da aplicação errada pelo árbitro, se teria espaço ou não para discutir isso perante o judiciário, mas aí acho que é motivo para um webinar inteiro e não para um Q&A aqui rapidinho. Gustavo, não sei se vocês têm algo a acrescentar aí. Eu concordo plenamente. Acho que hoje em dia, grande parte, sem obviamente generalizar, essa é uma questão casuística, mas grande parte das ações anulatórias que chegam ao judiciário, elas têm muito mais como fundamento um costume das partes de não aceitar a sentença, de esperar algum tipo de recurso, do que, de fato, alguma falha no laudo arbitral. Eu já escutei de partes que, quando recebem uma sentença que não é favorável, a primeira pergunta que faz é: e aí, o que posso fazer? O que tem a ser feito? Via de regra, se não existe nenhuma falha na sentença, o que tem a ser feito é cumpri-la. Mas, às vezes, as partes têm essa expectativa muito trazida do judiciário de se valer de qualquer recurso que existir. Então, eles querem saber: posso apresentar pedido de esclarecimento, ação anulatória, como funciona, como eu posso, se não der para anular essa sentença, como eu posso protelar o seu cumprimento? O que foge muito do espírito de colaboração também que se espera da arbitragem, né? Óbvio que a colaboração ela não se limita ao momento do procedimento, mas também depois, já que as partes tiveram a oportunidade de escolher os seus árbitros, escolher a forma do procedimento, espera-se também que elas tenham uma melhor aceitação do resultado. Mas, obviamente, essa não é uma questão geral, né? Essa é a impressão que a gente tem.
e que vai variar de acordo com o caso concreto. Poxa, se eu puder acrescentar rapidamente, eu concordo com tudo que a Renata e o Maluf disseram, e a gente vê cada vez com maior frequência, infelizmente, ações anulatórias frívolas. O que acontece é que é muito comum, com um mecanismo de protelação e alavancagem, mesmo a parte entrar com ação anulatória e pedir uma tela antecipada para os efeitos da sentença serem suspensos. E aí, se ela tiver êxito nessa estratégia de primeiro grau e eventualmente até conseguir manter a decisão no tribunal, a parte vencedora da arbitragem não vai conseguir executar essa sentença, né? E aí ela vai ter que esperar todo o processo de conhecimento, provavelmente, sobre a anulação, para daí poder, de fato, ter aquela sentença cumprida. Então, de novo, repito, infelizmente, tem sido uma prática comum entrar com uma ação anulatória com pedido de antecipada para travar a execução da sentença, e aí o nosso principal aliado contra essa estratégia é o judiciário. E enfim, a gente sabe que várias jurisdições ou várias comarcas têm uma jurisprudência muito favorável à arbitragem. Aqui a gente está em São Paulo, na OAB de São Paulo, Rio de Janeiro também. Vários juízes, a gente tem as varas especializadas, né, que conhecem muito de arbitragem, tem uma tendência favorável ao processo arbitral. Então a gente consegue contar com o judiciário para restringir um pouco esse tipo de demanda. E além disso, aqui pensando em formas de antecipar e neutralizar, colocar uma cláusula de eleição de foro para medidas, né, de suporte ou de eventual anulação da sentença já no contrato, de modo a garantir que a eventual anulatória seja proposta numa comarca que tem essa familiaridade com o processo arbitral. E também eu tenho visto em alguns casos as partes preverem já na cláusula arbitral também uma espécie de multa caso a parte não cumpra voluntariamente a sentença. Então você cria desincentivos para essa irresignação frívola aí levar à propositura de uma demanda anulatória. Só para registrar aqui, gente, as varas especializadas de arbitragem que o Gustavão mencionou aqui em São Paulo, os juízes são excelentes, tá? Assim, não concordo com eles em tudo que eles colocam no papel, mas eles são excelentes, isso é um fato. As varas especializadas de arbitragem aqui e também a própria Câmara, né, de Direito Empresarial, eles estão bem vacinados, né, contra alguma dessas ações anulatórias sem pé e nem cabeça, né? A despeito aí do adiantado da hora, pessoal, eu queria só fazer aqui mais duas perguntas, que eu vou fundir duas perguntas em uma só. Uma pergunta da Clara Santos e do Marcos, né? A primeira delas o árbitro ele pode determinar a exibição de documentos de parte não signatária do termo arbitral, não signatária não só do termo arbitral, mas da cláusula propriamente dita, né, da cláusula compromissória. Mesmo no caso dessa empresa se fazer parte do grupo econômico ou ser a controladora da empresa que é signatária da cláusula compromissória, da cláusula arbitral. E a pergunta do Marcos é se o judiciário tem aceito a competência para produção antecipada de provas quando o caso deve ser decidido por vontade das partes pela arbitragem. Quem se habilita aí a responder essas duas perguntas aí primeiro? Bom, eu posso começar. Acho que tem bastante a ver com a exposição que eu fiz. Perguntas simples, fáceis. Eu estou brincando, estou sendo irônico. Acho que as perguntas são bem difíceis e interessantes. Acho que na vida prática, né, na prática da advocacia, a gente acaba enfrentando esses temas. E eu, aqui por curiosidade, dei uma olhada no chat e vi essa pergunta antes sobre a possibilidade de acesso a documentos da parte não signatária. E até dei uma olhada nas regras da IBA, que inclusive mencionei durante a exposição, e elas têm uma regra específica sobre isso, né? Tá lá, eu acho que eu até vou compartilhar a tela, quer ver? Facilitar aqui. Eu me antecipei essa pergunta, Felipe, porque imaginei que ela seria feita e é uma pergunta de fato muito boa. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver esse PDF que está na tela agora. Estamos sim. Maravilha. Então, isso aqui são as regras da IBA. Aqui a gente tem o artigo 3º, que trata da produção de documentos, e no seu item 9º, ele diz lá que a parte, né, pode pedir ao árbitro a produção de
o documento de uma pessoa ou organização que não é uma parte na arbitragem, mas com relação a qual a parte não pode obter esse documento sozinha, ou pode pedir ao tribunal arbitral que adote as medidas que forem legalmente autorizadas para obter esse documento, ou pedir leave, né, a permissão para o tribunal arbitral para ela própria adotar esses procedimentos. E aí, depois, as próprias regras daí vão fazer referência a certos requisitos para não apresentação desses documentos, justificativas de confidencialidade, justificativas de confidencialidade, sigilo profissional e outras regras. Então, assim, essa questão, ela acontece com tal frequência que ela acabou sendo tratada aqui, embora a gente não tenha uma regra substantiva de arbitragem, nem nos regulamentos de arbitragem, as regras da IBA tratam disso e a parte pode sim buscar auxílio do tribunal arbitral para a produção dessa prova. O que ocorre é que o tribunal arbitral ele não tem jurisdição sobre a parte não signatária. Então, ou ele vai permitir que a parte busque, eventualmente no judiciário, a adoção dessa medida, ou ele próprio vai mandar uma carta arbitral, né? Você já deve ter ouvido falar da carta arbitral, uma espécie de carta precatória entre a arbitragem e o judiciário, pedindo ao judiciário, então, auxílio para determinar a exibição desse documento que está em posse de um terceiro. Além desses mecanismos mais, como posso dizer, que tentem obrigar a parte a trazer esse documento, embora não esteja submetida à jurisdição do tribunal arbitral, a gente também tem outras ferramentas no processo arbitral para tentar lidar com uma eventual impossibilidade, ou talvez, caso o tribunal arbitral entenda que um procedimento desse pode acabar tomando muito tempo e atrapalhar o curso do processo, a decisão do mérito, a gente tem a figura da inferência negativa. Vocês também já devem ter ouvido falar disso, que é quando o tribunal, diante de uma resistência da apresentação de documento, ainda mais de uma empresa que faz parte do mesmo grupo societário, né, o controlador, caso haja uma resistência na apresentação desse documento, o tribunal pode inferir que a afirmação feita pela parte contrária com base nessa prova é verdadeira. E aí, enfim, também tem uma discussão grande sobre os usos e abusos da inferência negativa, mas só para mencionar que essa também é uma ferramenta que às vezes é utilizada quando existe alguma resistência que o tribunal entenda injustificada na apresentação do documento. Renata e Maluf, me complementem, por favor. Eu acho que, enfim, acho que você abordou super bem. É evidente que a gente tem uma questão de discricionariedade. Então, como o Gustavo adiantou, isso não está na lei, não está cravado na pedra, e o árbitro vai ter uma certa discricionariedade para deferir ou indeferir a prova que ele entende pertinente, tal como acontece normalmente no judiciário. Mas é isso, a evolução da prática da arbitragem tem mostrado quão importante tem sido, inclusive, esse diálogo, e por conta disso a gente tem esse modelo na prática aqui no Brasil, que é a carta arbitral, essa carta precatória que o Gustavão falou, da arbitragem para o judiciário, que tem se mostrado uma ferramenta importante, porque no final do dia o árbitro não pode obrigar ninguém que está fora da convenção. E certamente esse apoio do judiciário tem feito toda a diferença em um caso ou outro. Não, absolutamente de acordo com ambos. E como disse o Maluf, hoje em dia se vê uma proatividade grande do judiciário em auxiliar o tribunal arbitral, até em outras formas de produção de provas, às vezes determinando condição de testemunha, já que o árbitro não tem poder coercitivo para obrigar uma testemunha a comparecer. Então, se espera esse tipo de comunicação entre judiciário e arbitragem para viabilizar, enfim, ajudar o auxiliar no procedimento. Eu notei que a gente... Pergunta só, né? Agora que eu acabei de perceber que a gente não respondeu a pergunta inteira, porque a segunda, né? A segunda Felipe combinou as duas perguntas. Olha, Isso. Sobre esse tema, eu já tive a oportunidade de ouvir pelo menos um dos juízes da vara empresarial, que é especializado em arbitragem também, tratar dessa questão da produção antecipada de prova. E como os advogados são muito espertos, têm utilizado com muita frequência a ferramenta da produção antecipada de prova, inclusive antes do procedimento arbitral. E aí o entendimento, e de novo, isso ainda está se formando a jurisprudência a respeito disso, mas, como vocês sabem, a competência do tribunal, do judiciário, quando há uma cláusula arbitral, ela é residual e não só residual, mas também ela é provisória, né? Ela
ela só existe, sobretudo, para aquelas medidas de urgência. Isso está no artigo 22A, B e C da Lei de Arbitragem. E o 381 do Código de Processos, acho que o inciso 1º, tem lá a possibilidade da parte entrar com a produção antecipada de provas, quando há fundado receio do documento ser destruído ou perecer, né? Caso a parte tenha ciência da existência de uma potencial demanda, ela pode acabar aí, claro, de forma antiética, destruindo aquele documento. Então, a ideia de você poder entrar com a produção antecipada de provas, quando você tem uma cláusula arbitral, é justamente usar essa permissão restrita das medidas de urgência para a atuação do judiciário. E aí eu acho que, e me parece que essa é a única hipótese em que o judiciário poderia, de fato, produzir prova antes de uma arbitragem. E a grande discussão vai ser se existe, de fato, essa urgência ou não, se o advogado, de forma habilidosa, está construindo esse perigo em mora, né, esse perigo de perecimento da prova, ou não. E acho que vai caber ao juiz a determinar se ele pode, de fato, ordenar que a prova seja exibida ou produzida em antecipação à arbitragem. Então, acho que a grande questão aqui vai estar justamente na natureza urgente ou não do pedido que está sendo formulado. Eu concordo totalmente com o Gustavo. Acho que é importante ter esse divisor de águas aí, entender que até um determinado momento, quando a gente fala que tem efetivamente a instauração aí do juízo arbitral, a competência que vale é a do judiciário e a gente pode socorrer lá. É óbvio que isso é exceção, ou seja, tem situações específicas em que está admitido que a parte procure o judiciário e o ponto principal vai ser, com certeza, na produção de provas, a discussão da urgência. Eu só lembro aqui que também tem, e de novo, é uma matéria que poderia ser objeto de um webinar inteiro, não tem porque a gente aprofunda aqui, a figura do árbitro de emergência, que as partes podem escolher no lugar do judiciário para essa situação. Então, quando a cláusula prevê expressamente ou não prevê, a depender do regulamento, a figura desse árbitro, que seria, acho que resumindo bastante a história, um árbitro específico para medidas de emergência antes da formação do tribunal arbitral. A parte se socorre dele, não do judiciário. É uma opção diferente, mas, de novo, tem que estar na cláusula de um jeito ou de outro, a depender da Câmara que as partes escolheram. Muito bom, pessoal. O papo está muito bom, a gente conseguiu trazer bastante conteúdo, informação, mas, infelizmente, o tempo nosso já estourou bastante, aí, quase 40 minutos. A gente vai precisar encerrar aí esse webinar de hoje, né? E encerrar também a série, né? Que encerramos com chave de ouro hoje com a presença do Maluf, Fernando Maluf, o Dr. Gustavo Kulesla e a doutora Renata Auler, que eu gostaria de agradecer pela disponibilidade de tempo. Como o Rui bem disse no início, não é fácil, né, para ninguém tirar um tempo aí para se preparar e para participar de um evento aí de 1h30, num dia que, a despeito de ser feriado, oficialmente está todo mundo trabalhando. Gostaria de agradecer novamente a todos os membros da equipe técnica da OAB, né, que foram fundamentais para a realização desse evento, ao presidente, nosso presidente da OAB, Dr. Caio Augusto da Silva, e também ao presidente da Comissão de Arbitragem, Rui Dourado. Eu acho que nesse momento aí de pandemia que nós estamos vivendo, esse momento terrível, né, a gente tem que conseguir enxergar também alguma oportunidade, enxergar a metade cheia do copo, né? Eu acho que o fato da gente estar fazendo esse webinar, levando a informação para toda a classe dos advogados, que é uma das funções da OAB, eu acho que muito também foi possibilitado em função dessa pandemia. Muito provavelmente, se não fosse isso, esse evento estaria sendo um evento presencial, no qual muitos dos advogados e dos estudantes de direito que estão aqui nos prestigiando nesse feriado não poderiam ter oportunidade de acompanhar, né? Eu recebi aqui muitas mensagens e e-mails de colegas do interior de São Paulo, o Eric, o presidente da comissão da OAB de São Bernardo do Campo, a Amanda, a presidente da comissão da OAB de Bauru, todos eles elogiando muito o evento e o grande serviço que nós acabamos prestando aí em levar essas valiosas informações e essa experiência não só de vocês, né, mas dos demais expositores que participaram nos outros dias, tem acumulada e que não tem preço e não se encontra em lugar nenhum. Tá? Muito obrigado a todos, espero que todos tenham um bom feriado, consigam aí, se possível, aproveitar alguma coisa, eu acredito que não, e encerro essa série de webinars,
desejando aí a todos uma boa tarde, um bom dia ainda, né? Um bom dia e até a próxima, até o próximo evento da comissão da OAB. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço, Felipe. Obrigado, Obrigada. pessoal. Um abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Um abraço.